Fala galerinha do canal FM Mais com vocês, Manu Lessa que vos fala. Hoje a gente vai ter uma aulinha muito importante, cai muito em vestibular, cai muito em prova de colégio, começa hoje com trabalho, depois segue para potência, depois segue para energia mecânica, que são assuntos praticamente certos de vestibular, ok? E você que fica aqui grudadinho no canal, se inscrevendo, compartilhando, dando aquele like, vai poder acompanhar com a gente toda essa série de aulas. Mas antes de trabalho mecânico, roda a vinheta. Olha só, primeira coisa, cuidado, hein? Cuidado. Vamos falar de trabalho mecânico, cuidado. Cuidado por quê? Porque quando você fala de trabalho no seu dia a dia, trabalho está associado a uma pessoa. O professor Emanuel trabalha no colégio. O professor Emanuel entregou um trabalho para o aluno. Cuidado, na física, trabalho tem um significado diferente. Na física, trabalho está associado à energia, está associado à transferência de energia. E lhe digo mais, o trabalho na física não está associado a um corpo. Você não pode perguntar na física quanto vale o trabalho realizado pelo corpo. Você pergunta qual é o trabalho realizado por uma força. Na física, quem realiza trabalho é uma força. Então, peraí, já olha aí para sua telinha, você está vendo um bloquinho sendo puxado por uma determinada força F, que em princípio permanece constante. Essa força F é aplicada sob um ângulo θ com a horizontal, que é o meu deslocamento, pelo amor de God. E esse corpinho vai sofrer esse deslocamento D. Eu digo então que se houve aplicação de uma força e houve deslocamento, houve realização de trabalho. Tio, e como é que se calcula esse trabalho? Diz a lenda que o trabalho W ele é igual a F vezes D vezes o cosseno do ângulo θ. Essa é a formulinha, essa é a equação. Há autores que no lugar de W usam uma letrinha grega chamada tau. Você fique bem à vontade. Se você estiver no meio inglesado, filho, pode usar W de work. Tá? Então te dei a equação, te dei a fórmula, aí está a fórmula. Trabalho é F vezes D, cosseno do ângulo θ. F você já sabe, é a força. No sistema internacional a força é medida em newtons. D você já sabe, é o deslocamento. Esse deslocamento, naturalmente, no sistema internacional é medido em metros. Cosseno do ângulo θ. Cosseno do ângulo θ não tem unidade. Então é adimensional. Eu digo então que o trabalho W ele é medido em Newton vezes metro. Só que Newton vezes metro tem apelido. Qual é o apelido de Newton vezes metro? Exatamente, é o Joule, é o J. Para! Você já viu calor medido em Joule no sistema internacional? Já viu energia? Joule, sistema internacional. Agora você está vendo trabalho, Joule, sistema internacional. Por que será? Porque trabalho e energia andam lado a lado. Você não tem como realizar trabalho sem envolver energia, consumo de energia. Tudo bem? Tranquilex? Agora cuidado. Repito e repito. O trabalho está associado a uma força. Então se você pegar um sisteminha como esse aqui do lado, que a gente vai resolver já, não sai daí não, em que você tem 4 forças sendo aplicadas sobre o mesmo corpo, não faz sentido perguntar qual é o trabalho realizado. Tem que falar de qual força. Tem que perguntar de qual força, porque eu tenho 4. Então eu tenho que perguntar assim, qual o trabalho de F1, qual o trabalho de F2, qual eu tenho que especificar. Há questões que não especificam, há questões que perguntam qual é o trabalho realizado. E aí eu acho ruim, but a gente entende que ele quer saber qual é o trabalho total realizado, qual é o trabalho realizado pela força resultante, ou qual é a soma de todos os trabalhos realizados, ok? Então fique esperto, toda vez que ler a questão e perceber que ela fala de trabalho, pergunte de qual força é essa a ideia, ok?
Beleza? Vamos fazer uma questãozinha, vamos? Não, mentira. Há um caso particular ainda, olha só. Tem um caso mais simples, nono ano, por exemplo, em que você aplica a força F, só que essa força F é paralela ao deslocamento. E aí a fórmula fica um pouco reduzida, por quê? Quando você aplicar a fórmula trabalho é igual a F vezes D cosseno do ângulo θ, amor de minha vida, quem é o ângulo θ? Na figura anterior, foi esse ângulo aqui entre a força e o deslocamento. O ângulo θ é o ângulo formado entre a força e o deslocamento. É o ângulo formado entre a força e a velocidade, caso você não enxergue o deslocamento. Então, nesse caso aqui, em que a força é paralela ao deslocamento, a primeira pergunta que se faz é: quem é o ângulo θ? Se a força aponta para lá e o deslocamento aponta para lá, qual é o ângulo θ associado? Esse ângulo θ é igual a 0 grau. E aqui, então, esse trabalho fica F vezes D vezes cosseno do ângulo zero. Fala pro tio, fala pro tio. Quanto é cosseno de zero, hein? Quanto? 1. E aí, o seu work fica com a fórmula reduzida. Mas de boas, não conta com isso não. Saiba que trabalho é F vezes D cosseno do ângulo θ. E outra, o ângulo θ não é um ângulo qualquer mostrado na figura. É um ângulo personalizado. É um ângulo formado entre a força em questão e o deslocamento. Beleza? Tudo bem? Vamos agora. Agora a gente vai para uma questãozinha. Leia contigo, leia. Na figura abaixo, o burro exerce sobre a carroça uma força horizontal de 2.000 newtons. Horizontal, 2.000 newtons. Horizontal, 2.000 newtons. Determine o trabalho realizado por essa força em um deslocamento de 20 metros. Aplicaçãozinha de fórmula. Deslocamento, horizontal. Força, horizontal. De 2.000 newtons, o deslocamento, ele quer que valha 20 metros. E ele pede exatamente o trabalho. O trabalho é igual a F vezes D cosseno do ângulo θ. Esse trabalho vai ser 2.000 vezes o deslocamento 20 vezes o cosseno do ângulo θ, que, como visto anteriormente, vale quanto? O ângulo θ é igual a 0. E cosseno de 0 nós já combinamos que vale 1. Tá lá. Esse trabalho vai ser igual 2 vezes 2, 4, com 1, 2, 3, 4 zeros, vai dar 40.000 joules. Ok? Foi? Tranquilo? Só para iniciar a nossa vida em trabalho e energia. Bora, partiu, para! Partiu nada. Você já se inscreveu? Já ativou o sininho? Já compartilhou? Já deu like? Já? Agora sim, você pode voltar para a nossa questão. Bora! Essa aqui vai dar trabalho. Olha só. Um corpo de massa 5 kg se desloca horizontalmente sob a ação das forças mostradas abaixo. Sabe-se que F4 é horizontal, enquanto F1 e F3 são verticais. Considerando os dados relevantes da figura e que o sistema desloca-se para lá, para a direita, daria para saber disso, tá? Daria para saber. But não se trata disso agora. Determine o trabalho realizado por cada força em um deslocamento de 10 metros. 4 forças. 4 trabalhos. Vamos calcular 1 por 1. Eu só não te garanto que eu vou começar por F1. Olha só. Eu vou começar pela força F2. Falemos então da força F2, que é esta aqui, de 100 newtons, que está formando o ângulo θ com o deslocamento, que já foi dito, é horizontal. Ok? Esse work, esse trabalho, é igual a F vezes D, vezes o cosseno do ângulo θ. Então, esse work, que eu vou chamar de W2, ele é a força que vale 100 nelsons, 100 newtons, vezes o deslocamento, que ele quer que valha 10 metros, joga lá, vezes o cosseno do ângulo. Qual é o cosseno do ângulo? Dado da questão, vale 0,6. Beleza? Esse trabalho, então, 2, ele vai ser de 1.000, que multiplica 0,6. Faça a continha, faça. Esse trabalho vai ser de 600 joules. Repare que esse trabalho deu positivo. Tá aqui, ó, ele é mais 600. Esse trabalho é chamado de trabalho motor.
tá ok? Daqui a pouco a gente vê trabalho negativo. Calma, a gente chega lá. Agora sim, vamos à força F1. Se você estivesse no sisteminha lá de dinâmica, que tem no canal FM, tem videoaula de dinâmica, essa força F1, bem ou mal, faria o papel do peso do corpo. E eu quero saber qual é o trabalho de F1. Você não pode vir aqui, vou até mudar a cor da tinta para destacar. Acorda, e preste atenção. Vou mudar a cor da tinta. Esse trabalho seria F vezes D cosseno do ângulo θ. Maravilha! Então esse trabalho W1, ele vai ser F1. Quem é F1, bebê? 200. Qual é o deslocamento, bebê? Ele quer que valha 10. Quem é o cosseno do ângulo θ, bebê? 0,6. Não! 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 O ângulo θ, ali mostrado, seno de θ, cosseno de θ, é um ângulo particular para F2. É o ângulo formado entre F2 e o deslocamento. Você não está mais falando de F2. Você está falando de F1. Então tem que ver qual é o ângulo formado entre F1 e o deslocamento. Lembra? O ângulo θ é personalizado. Personalizado para força. Você não está falando de F1, então o ângulo θ é aquele formado entre F1 e o deslocamento. Vamos analisar. Olha só. F1 está para baixo. O deslocamento está para lá, para a direita. Que angulinho é esse formado entre os dois? É um ângulo de 90 graus. Então, para este contexto, o ângulo θ está valendo 90 graus. Nesse caso, cosseno do ângulo de 90 vale quanto? 0. E aí, meu amigo, o W1 vai ser igual a 0. O trabalho da força F1 vai ser igual a 0. E dá para generalizar. O tio não animou seu slide, but, olha aqui embaixo, olha. O trabalho realizado por qualquer força perpendicular ao deslocamento é sempre nulo, é sempre igual a 0. Ué... Então o trabalho de F3 também vai ser igual a 0, porque olha o F3. O F3 é essa força aqui. Essa força aqui aponta para cima, é o F3. O deslocamento para lá, para a direita. O ângulo θ personalizado para esse par força-deslocamento, ele é, de novo, again, de 90 graus. Então o trabalho realizado por F3 é igual a 0. Ok? Fechou? Ah, se fosse numa prova discursiva, por exemplo. Por que o trabalho de F3 é igual a 0? Porque o vetor F3 e o deslocamento são perpendiculares entre si. Essa é a justificativa, porque em Manu capítulo 15, versículo 28, está escrito que o trabalho realizado por qualquer força perpendicular ao deslocamento é sempre nulo. Ok? Foi? Hein? Que? Ah, tá faltando. Tá faltando a força F4, então vamos nessa. Olha só, força F4. Olha lá, a força F4 aponta para a esquerda. E o deslocamento aponta para a direita. Quando eu aplicar trabalho é igual a F vezes D vezes o cosseno do ângulo θ, amor de minha vida, esse trabalho chamar-se-á trabalho 4. A força é a força F4, que vale 50. O deslocamento, ele quer que valha sua nota 10 metros. Joga lá. E quem é o cosseno do tio? Quem é o cosseno? Deixe-me ver. A força para cá, F4. O deslocamento para lá. Qual é o ângulo θ formado entre eles? O ângulo θ é igual a 180 graus. Nesse caso, aqui entra cosseno de 180 graus. Ah, você não sabe quanto é cosseno de 180? Se inscreve no canal e assiste a aula do professor Fábio Costa. E ele vai te dizer quanto é cosseno de 180. Ele vai te dizer para você que cosseno de 180 é menos 1. E deu negativo. 50 vezes 10 vezes menos 1. Isso aqui vai dar um work 4 igual a menos 500. Menos 500 joules. Deu negativo. Pode isso, Arnaldo?
Pode dar negativo. O trabalho pode ser negativo. Esse trabalho negativo tem nome. Ele é chamado de trabalho resistente. E você pode generalizar. O trabalho realizado por qualquer força oposta ao deslocamento é sempre ativo, negativo, tá? Ok? Tudo bem? E esse trabalho tem nome, é trabalho resistente. Eu vou ter que parar por aqui. O vídeo já está ficando grande demais, mas olha, a continuação desse vídeo, a continuação de trabalho na próxima videoaula, é só você ficar ligadinho no canal, se inscrever, dar o like, compartilhar e aí vai dar tudo certo para você. Fico por aqui. Beijo do gordo. Até a próxima videoaula. Tchau!